Eu estava esperando o vaso, gente, não era nem o quitanilha, era o vaso. O vaso não chegou, mas enfim, é isso. Que lindo. Uma boa noite para todos, todas. Eu queria dizer que ele vai autografar com desenho em apenas um livro e os outros ele vai poder só autografar, tá bom? Então, bom evento para todos. É isso. Alô, Sonson. Estão ouvindo bem, né? Tá. Acho que tá tudo. Ah, beleza. Boa noite a todos, todas, todos. Me foi dada essa missão aí, né? De fazer a mediação do lançamento aqui em Curitiba, de Eldorado. Não sei por que a MIT teve todo esse respeito por mim, sinceramente. Mas aqui nós estamos, eu fiz algumas anotações em papel aqui, bem manuscrito mesmo, bem old school, para fazer umas perguntas. E é isso, né? Vamos começar então. Bom, uma coisa que para mim chamou bastante atenção é que na história o seu Alício, que é o seu avô, ele se opõe ao sonho do filho, o Elcio, de ser jogador de futebol. E hoje isso é quase impensável quando se trata de um guri bom de bola e tal, de um talento, um jovem que tem facilmente essa capacidade de jogar futebol. Só que ao mesmo tempo também o seu Alício não é alguém que é contra o futebol, né? A gente percebe ali que tem no cenário um pôster que parece ser do Flamengo, esse tipo de coisa. O futebol está meio presente ali também na vida dele. Gostaria que você comentasse sobre essa postura do seu avô, se é algo que tem a ver com um tempo, com um contexto ali da época, de algum medo que os pais tinham dos filhos se tornarem atletas, jogadores de futebol, de ser algo um tanto quanto mal visto, um tanto quanto marginal na época, ou se é uma postura mais individual dele mesmo, uma coisa mais pessoal. Olá, boa noite, obrigado por terem vindo. Eldorado começa com uma contextualização histórica, né? A gente aprende, a gente toma conhecimento de que o futebol ele começou a ser introduzido no Brasil dentro de um critério peculiar, porque ele não foi introduzido no Brasil como um esporte popular. Ele foi introduzido como um esporte de ricos. Ele era praticado pelas pessoas que tinham condições de comprar as coisas necessárias para a prática do esporte na Europa. Chuteira, bola, essas coisas precisavam ser compradas na Europa e tudo. Uma classe social de industriais e pessoas ligadas ao mundo financeiro praticavam o futebol no Brasil através das fábricas. As fábricas de capital inglês, é preciso dizer, são o berço desse esporte no Brasil, né? Sendo um esporte que foi introduzido como um esporte elitizado de ricos e tudo, com o passar do tempo ele foi apropriado por uma parcela da população que era a parcela mais pobre, a mais precarizada, a da classe trabalhadora, das pessoas que estavam fora da vida econômica mais oficializada. O que para mim é fantástico, porque é maravilhoso quando a classe trabalhadora e as pessoas que vêm das zonas mais precarizadas são capazes de se apropriar de algo que uma elite financeira, uma elite política, inicialmente proibiu a ela. O que acontece é que no contexto do começo do século XX e bem entrada o século, né, até meados do século, podemos dizer, essa apropriação que se deu no campo de como as pessoas passaram a se apropriar daquilo que estava inicialmente proibido. O que acontece é que no contexto do começo do século XX, isso não se dava
buscando-se uma ascensão social, porque o futebol daquela época não promovia ascensão social, e bem entrada no século XX tampouco promovia ascensão social, mas promovia a reivindicação por uma condição de existência, né? Sobretudo se você vem das camadas menos favorecidas da população. O que é fascinante do meu ponto de vista é algo que não deve ser desprezado como fator de consolidação da construção da cultura brasileira como nós a conhecemos hoje. Não somente do futebol, mas ela nos dá uma perspectiva de participação popular que não deve ser desprezada. Não deve ser desprezada da forma como aconteceu naquela época, não deve ser desprezada da forma como podemos encontrar mecanismos para nos apropriarmos de coisas que nos estão vedadas nos dias atuais. O contexto, o Eldorado se passa, o início da história, ele corresponde talvez pela época mais glamurosa do futebol brasileiro, né? Que são os anos 50 e tudo, quando conseguimos conquistar a Copa do Mundo e tudo, com aquela seleção maravilhosa e toda essa gente. Essas pessoas não ficaram ricas jogando futebol. Ninguém ficava realmente rico jogando futebol naquela época. E não todos os clubes ofereciam as mesmas condições de profissionalização a todos os indivíduos que se engajassem nas fileiras dos clubes. Essa é a razão de tanta preocupação familiar. Essa é a razão de tanto zelo por um filho que talvez possa estar se entregando a uma empresa, um clube, a pessoas que você, como pai, imagine que talvez não vão tratar o seu filho da melhor maneira. Então, há um zelo paternal nessa relação que vem do conhecimento que esse homem, da metade do século XX, tinha da forma como a estrutura do futebol como se dava a estrutura do futebol naquela época. Então, essa é a razão. Muito bom, legal. Inclusive, você falou essa questão dos times de fábrica, né? E o Elcio começa também, né, em times de fábrica e tal. Mas vamos para a próxima pergunta. O golpe de 64 é um grande demarcador em Eldorado também. Na introdução do livro, você traz uma espécie de linha do tempo da história do Brasil, que vai até a fase da ditadura militar, e também em um outro trecho, quando você retrata a aposentadoria prematura do Elcio, você dá um salto ali de 15 anos, que é contado em recortes de jornal, né? Que vai desde a contusão dele na partida lá. Aí você passa pelo golpe até a fase do Médici na inauguração da ponte Rio-Niterói, casando diretamente com a vida ali dos personagens, já que se passa em Niterói, inclusive. E eu gostaria que você comentasse sobre essa menção sutil que existe na obra, como que percorre toda a obra essa questão da ditadura militar, como que ela afeta os personagens e tudo mais. Então, não só no que se refere ao período da história que se passa nos anos 50, mas também na parte que se refere aos anos 70, que são os anos que se seguem ao golpe militar, Eldorado constantemente nos fala de conjunturas políticas, escolhas políticas, decisões governamentais que afetam a vida do cidadão da forma mais íntima. É importante ter uma ideia do que foi o pano de fundo histórico da formação do futebol no começo do século XIX, para que possamos compreender por que os personagens se comportam de tal e tal maneira no começo da história, no período dos anos 50. E também é importante ter a perspectiva de que o golpe militar faz com que o poder institucional adquira uma capacidade de ação sobre a vida do cidadão que é antagônica ou que se dá de uma maneira muito menos invasiva no contexto da democracia. Não é a mesma coisa ser um policial,
sob a democracia. E é completamente diferente de ser um policial. Deter o poder coercitivo do Estado sob uma ditadura. Assim, vemos um personagem que atua nos dois momentos históricos, que é o delegado Andorinha. Ele atua nos dois momentos históricos. E então podemos compreender como a institucionalização de um regime ditatorial é capaz de fornecer subsídios e elementos para que esse detentor da força coercitiva do Estado possa atuar de uma maneira muito mais determinante na vida dos cidadãos. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta que eu tinha deixado para depois, mas ela tem relação direta com isso que você acabou de falar, com esse personagem, que é outro tema que é abordado também em Eldorado, é a corrupção policial, os policiais que agem à margem da lei, no limite da lei e tal. E, em grande parte, esses policiais, eles se tornam agentes da repressão, como é mostrado em Eldorado, e muitos deles estiveram na gênese da contravenção, do jogo do bicho, do que hoje são as milícias também. E você, enquanto alguém que cresceu ali em Niterói, teve essa vivência ali do Rio de Janeiro, como que você vê essa relação que é abordada na obra, de certa forma, entre esse crime organizado que tem hoje e a gênese dele na própria ditadura militar, com os próprios agentes da ditadura nos porões? A ligação do delegado Andorinha com essa parcela da organização criminal não está explícita na obra. Existe ali uma forma de se pensar o poder institucional a partir da perspectiva da atuação do Estado sobre a vida do cidadão. Haverá uma outra vertente que vai promover a ligação do poder institucional, policial e tudo, instrumentalizado pela ditadura como um braço de atuação, que vai acabar se misturando com essa parte da sociedade, com a criminalidade e tudo, que é algo que está, até hoje, é algo que vivenciamos no Rio de Janeiro, é algo que faz parte da nossa cotidianidade, né, do Rio de Janeiro. No entanto, esse é um aspecto da obra que eu considero ainda subentendido na relação do Andorinha. E Eldorado foi lançada originalmente em cores, né, em francês, assim como Luzes de Niterói também, a primeira edição tinha sido em cores, e agora foi publicada na versão... Luzes de Niterói foi republicada preto e branco, e Eldorado publicado no Brasil em preto e branco também. E como que se deu essa mudança e como você vê esse processo de publicar em preto e branco um trabalho que foi pensado para ser colorido? Não, ele não foi pensado para ser colorido. Na verdade, ele foi pensado das duas formas. Quando eu idealizei o livro, eu pensei exatamente das duas possibilidades, tanto as cores quanto em preto e branco. E há algum tempo tínhamos a vontade de publicar Luzes de Niterói, enfim, porque precisávamos republicar o livro, porque ele estava esgotado e tudo. Então foi a oportunidade de se publicar a segunda versão dele, que é a versão em preto e branco. Mas com o lançamento de Eldorado, o momento ideal fez com que optássemos por publicar a versão em preto e branco também de Eldorado, que também foi concebida de duas maneiras, tanto da forma colorida quanto em preto e branco e tudo. Exatamente porque são partes do mesmo universo, são os mesmos personagens em diferentes momentos de suas vidas, mas são exatamente o mesmo universo. Então, a ideia foi lançar os dois livros dentro da característica que tínhamos pensado, da opção que tínhamos pensado para o preto e branco. Quando eu comecei a idealizar a Luz de Niterói, uma coisa que eu achava que seria interessante, que eu sempre acho que é interessante, é recuperar esse aspecto burocratizante da utilização
das retículas do desenho, porque eu gosto particularmente da palavra burocratizante, porque se você utiliza retículas, inevitavelmente você vai ter que criar uma forma de desenhar que se conjugue com a mecanicidade das retículas, porque as retículas não são orgânicas, as retículas são pontos industriais. Então é preciso pensar o desenho de maneira que ele se harmonize da melhor maneira com esse elemento, com essa retícula. O desenho, então, ele está constantemente submetido a um processo industrial. Isso me fascina porque as retículas estão na gênese daquilo que entendemos hoje como quadrinhos, porque elas estiveram presentes no processo de impressão de quadrinhos nos jornais desde o começo do século XX. Então, recuperar essa estética para mim era muito importante. E dentro desse seu processo artístico, falando disso também, né, não está nem no roteiro aqui que eu fiz de perguntas, mas aproveitando esse gancho também, você tem também o costume de, em cada obra sua, você utiliza um traço diferente também, justamente porque cada uma é uma narrativa diferente. E essas obras, elas seguiam pelo mesmo traço, como você falou, tem essa coerência de seguir, né, de lançar uma em preto e branco, então relançar também em preto e branco e tudo mais. Mas entrando nessa questão de Eldorado, Luzes de Niterói, você pretende fazer mais obras dentro desse universo do seu pai, desse universo familiar, tudo? Eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Ok. E você aborda também, através dos irmãos Elcio e Luiz Alberto, dois caminhos que costumam ser seguidos, não costumam, né, mas muitas vezes são seguidos por jovens da classe trabalhadora, por jovens de famílias pobres brasileiras, que são exatamente o de ser jogador de futebol ou de ir para o mundo do crime. E até que ponto que essa contradição entre o irmão bom de bola e o irmão considerado marginal, ela se baseia em uma história real ou ela é uma ficção? Como eu falei antes, o futebol daquela época não promovia exatamente a ascensão social. Então, a questão de se buscar o futebol na tentativa de se alcançar uma vida melhor, talvez não seja a melhor interpretação dessa história. Por isso é tão importante compreender o contexto que tá colocado logo no começo do livro, porque toda complexidade da relação dos dois irmãos se dá no campo da afirmação pessoal, da existência pessoal, da harmonização familiar. A minha intenção era repensar o mito do filho pródigo, recriar o mito do filho pródigo no seio da classe trabalhadora. Essa era a minha intenção. Então, se trata de um trabalho que fala de reconciliação, de auto-perdão e tudo isso para que você possa alcançar a recuperação de alguém que se perdeu em algum momento. Eu não sei se eu lembro a primeira parte da pergunta ou a segunda parte. Não sei se eu lembro de nada mesmo. Eu perguntei sobre até que ponto que é real ou ficção e essa relação entre os irmãos. Sim. Então, eu gosto de pensar que Eldorado teria o aspecto de dois espelhos enfrentados. Um espelho que responde pela parcela de realidade e um espelho que responde pela parcela de ficção. A realidade, o espelho que fala da realidade está inteiramente baseado na vida do meu pai, enquanto o espelho que representa a ficção contém Luiz Alberto e toda a trama policial e tudo, porque Luiz Alberto é uma ficção. Então, se trata de o tempo todo você ter esses dois espelhos que se refletem, se interpenetram, se refletem infinitamente ao longo da história. Então, ao mesmo tempo, tudo é ficção e tudo é realidade. Ficou claríssimo, não é? Luiz Alberto é uma ficção, mas é um arquétipo também, né, de certa forma. Eu espero que não, porque eu tenho muitas dificuldades em trabalhar com arquétipos, mas
Eu compreendo de onde vem essa abordagem, porque temos aí um canal dicotômico, né? Uma coisa que uma dicotomia entre bom e mal e etc. Mas o fato é que nenhum dos personagens é inteiramente bom, nenhum dos personagens é inteiramente mal, de maneira que essa dicotomia fica corrompida o tempo todo. Então, não sei se poderíamos pensar em arquétipos desse cara. Eu vi em outras entrevistas você falar que o futebol na sua família, na sua vida familiar, sua vida pessoal, ele não tem um lugar assim, não ocupa um lugar de alegria como nas famílias brasileiras costumam ter, não tem aquele momento de se reunir para assistir o futebol no domingo e o caramba. E gostaria que você comentasse sobre isso. Então, meu pai teve que interromper a carreira muito prematuramente, então, claro, o futebol sempre representou um trauma familiar. E durante muitos e muitos anos o futebol foi um tabu dentro da minha casa. Não se falava sobre o assunto, não se torcia, não se nada. Mas eu sempre me interessei por compreender a conjuntura que me conduziu até o momento que eu estava em cada etapa da minha vida. E compreender toda essa estrutura do futebol faz parte dessa compreensão, faz parte dessa assunção de que fatores como esses não são escolhas e são, ao mesmo tempo, indissociáveis de nossas vidas. Se tratam dessa parcela de imponderável sobre o que não temos controle, mas que fazem parte daquilo que nos constituiu como pessoas, como indivíduos e tudo. E, sob esse aspecto, eu não pretendo abrir mão de absolutamente nada que tenha me constituído como pessoa. É isso da minha parte. Agora, quem tiver perguntas também pode fazê-las. Calma, um de cada vez. Já lembro. Um pouquinho. Pausa. Respirem. Alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. É uma curiosidade minha, os livros antes, se era uma escolha sua o formato da capa, porque agora está seguindo um padrão de tamanho e tal, e antes não, ou da editora, enfim. Esses dois livros, concretamente? Não, os anteriores, o Inário Nacional, de um tamanho mesmo. É curiosidade para saber se é uma escolha estética sua ou questão da editora. Aposto que você está falando isso porque você tem dificuldade de enfilar tudo direito na estante. Muitas. Me deu muita dor de cabeça. Mas aí agora eu gosto e essas coisas agora vão me complicar. Entendi. Resolva isso. Então, cada história, cada livro determina o aspecto que ele vai ter. Eu não tenho nenhuma interferência sobre aquilo que o livro exige. Eu proponho os livros da editora, proponho os formatos, proponho tudo. E sim, aparentemente cada um vem tendo um formato diferente. Porque são universos diferentes, são histórias diferentes, são formas de criar a experiência da leitura de maneira diferente. Então, por mais que isso seja difícil de acomodar na estante, numa mesma linha, eu acredito que é um fator que faz com que os livros sejam realmente únicos. No caso de Luz de Niterói e de Eldorado, como eu falei, era o momento de lançar os dois ao mesmo tempo. E sim, os dois fazem parte do mesmo universo. O fato de que eles tenham exatamente o mesmo formato põe de manifesto que estamos falando de um conjunto, de um mesmo elemento, de um mesmo universo. Essa foi a ideia. Muito. Parabéns já pelo sucesso que vai ser. Ele foi lançado na França, né, primeiro? Sim, ele foi lançado na Europa francesa, né? Assim, eu quero dizer, nos países de língua francesa. Sim. E como é que está indo essa... Onde já foi lançado? Como é que está indo? Se a Copa do Mundo vai influenciar assim, em prêmios, em coisas assim?
Eu realmente espero que não. Eu realmente espero que não. Eu tenho dificuldades em agregar valor às obras a partir de acontecimentos esportivos, acontecimentos midiáticos e tudo. Sincronicidade. Bom, enfim, foi como as coisas se deram. Mas eu gosto de pensar que não se trata de livros sobre futebol. Se trata de livros sobre pessoas, sobre relacionamentos e tudo, onde o futebol faz parte de uma parcela importante, como fez na minha vida, embora a minha vida não tenha sido pautada pelo futebol. Onde ele foi lançado? No momento ele foi lançado na França, Bélgica, Suíça e Canadá, né? E, enfim, dentro de pouco vai estar saindo em alguns outros países. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu queria saber um pouco, em detrimento das duas obras e do relançamento, né, principalmente do Luz de Niterói, porque eu lembro de uma conversa que a gente teve do teu lançamento aqui, que me pegou bastante, que foi quando falamos da questão mais intimista do relacionamento dos personagens, né, você pautou que geralmente nas suas obras e na sua narrativa, os personagens são pautados pela violência. Então a violência é algo que pauta a vida desses personagens até em termos subjetivos, assim. Eu ainda, infelizmente, não tive tempo de ler o Eldorado, li suas entrevistas e achei muito legal a contextualização, principalmente da questão da figura do mito, né, do filho pródigo. Eu queria saber como que o personagem do Elcio tem a maturidade dele em detrimento desse contexto de saindo do Luz de Niterói, passando agora por Eldorado, principalmente nesse contexto, né, do Estado, do aparato do Estado, do futebol você falou, mas em relação a essa questão interpessoal do amadurecimento dele, se essa jornada que ele já passa no Luz de Niterói, como que isso se dá no Eldorado para ele, para o personagem dele? Bom, eu não sei se eu entendi completamente a pergunta, mas se a gente pensa nas relações interpessoais, sim, eu acredito que a violência permeia todas as relações interpessoais. Não somente a violência física, mas a violência psicológica, das microagressões e de todas essas coisas, de modo familiar, no que diz respeito às amizades, no mundo do trabalho, a violência está sempre presente. O amadurecimento de Elcio se dá de uma forma muito sofrida, né? Porque falamos aí de alguém que vem da classe trabalhadora, alguém que iniciou sua carreira no futebol como um operário de uma fábrica, mas que acabou sendo, digamos, atacado, né? Acabou sendo acometido por um imponderável, insuperável no caso dele, que foi a interrupção da carreira, que faz com que esse amadurecimento muitas vezes se subverta, porque ele vai estar condicionado a um acontecimento que pode fazer com que, inclusive, passemos a olhar a vida de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito mais dramática, de uma maneira muito mais amarga, né? Então, no caso, se trata de muito mais compreender, no caso de Elcio, dentro dele mesmo, dentro de si mesmo, onde está o lugar dessa capacidade de processar que a vida que ele tem é a vida que ele é obrigado a viver dentro de parâmetros muito diferentes daqueles que ele imaginava que deveria viver. Esse é o processo de amadurecimento desse personagem. Então, o Eldorado fala um pouco disso. As perguntas estão difíceis. Eu queria perguntar se... Muito sérias as perguntas. Tipo, você falou que a cada livro você repensa o seu traço, né?
E daí eu queria perguntar como que você lida com influências. Então, você tem algum quadrinista que te influencia, já que tudo é tão autoral, sabe? E também queria perguntar de onde que vem o seu interesse pelas pessoas e pela história do Brasil. Esse interesse está sempre lá, ou você às vezes se afasta? Assim? Tipo, às vezes você não quer falar com ninguém, ou você está sempre interessado? Não, eu nunca quero falar com ninguém. Não acho que... Veja, quando eu comecei a me interessar por quadrinhos, que foi basicamente desde que eu consigo me lembrar, eu sempre fui influenciado por praticamente todos os artistas que eu vi, indistintamente. Então, eu sempre tentava assimilar, tentava reproduzir uma nova técnica, uma nova abordagem, uma nova forma de pensar o quadrinho. Muitos artistas me influenciaram ao longo da minha carreira. Eu já citei tantos, John Buscema, Edgar Jacobs, Neil Adams, tanta gente. Barry Windsor Smith. Eu sei que muita gente diz, não, mas o seu desenho não se parece ao desenho dessas pessoas. Eu sei, eu compreendo. Mas o trabalho dessas pessoas está lá, está sempre lá. Me incomoda um pouco quando damos o nome de influência a um processo de trabalho que está mais ligado à mimetização, né? Você, assim, mimetiza o trabalho de alguém e você chama aquilo de influência. Isso pode ser uma influência, mas não necessariamente a influência de um determinado artista tem um caráter de mimetização. Ela pode se dar num nível muito mais profundo. Então, enfim, tem tudo isso. A segunda parte da pergunta qual era? Desculpa. De onde que vem o seu interesse pelas pessoas e pela história do Brasil? Então, como eu falei antes, eu sempre tive interesse em compreender quais foram os elementos, os mecanismos que me conduziram até as posições que eu vivi na minha trajetória de vida. Isso, inevitavelmente, tem a ver com a história do Brasil. Eu venho de um bairro que passou por um terrível processo de degradação depois, a partir da metade do século XX, depois que houve uma mudança no eixo de circulação de mercadorias advinda da construção de Brasília, quando outros polos econômicos e industriais do país deixaram de ter a importância que tiveram até esse momento histórico. Então, tudo que eu assisti enquanto crescia nesse ambiente era a depressão, era o esvaziamento de uma conjuntura econômico-política que antes havia sido muito mais promissora, mas que vinha se degradando paulatinamente à medida que eu ia crescendo. Então, compreender por que isso se dava é algo que sempre me interessou. E compreender por que isso se dava, para se compreender por que isso se dava, era preciso compreender quais foram os fatos, os momentos históricos da história do Brasil que derivaram nessa situação. Então, vem daí. Se você pergunta o interesse sobre as pessoas, é uma pergunta curiosa. Por que alguém não teria interesse nas pessoas? Mas acho que isso se conjuga também com a resposta que eu acabei de dar, porque muito desse universo que eu não vivi em primeira pessoa foi vivido por pessoas que estavam próximas a mim e me chegaram através dessas pessoas. Então, é tudo isso. Tipo, se pensar sobre o Brasil é pensar sobre você mesmo, pensar sobre a França também é pensar sobre você mesmo? Pensar sobre a vida como um todo é pensar sobre nós mesmos, não é? É estranho para mim pensar sobre a França, pensar sobre o Brasil, pensar sobre a Espanha. É estranho para mim essa relação. O que isso acarretaria? Que pensar o Brasil é pensar de uma maneira diferente? Pensar o homem no Brasil é pensar que ele é diferente do homem da Espanha, do homem da França ou do homem dos Estados Unidos? Eu acho extremamente estranho esse princípio, porque todos esses homens, todos nós, todos os indivíduos compartilham exatamente a mesma precariedade da condição humana. Então eu não consigo ver onde está essa diferença. Legal, obrigado. De nada. Boa noite, Marcelo. Seu desenho. Você pode falar um pouco mais da sua produção artística em si, se você tem preferência por algum tipo de material, trabalha com A3, com nanquim, ou sobre a sua escolha de cores que te leva
as combinações, sobretudo em obras antigas como Luzes de Niterói, se tem alguma coisa que te guia ou se varia de obra para obra? Então, na verdade, as histórias determinam a maneira como elas vão ser contadas, né? Eu não tenho uma preferência por nenhum tipo de material. E uma vez que eu deixo que as histórias reivindiquem seu aspecto estético e tudo, eu me vejo na situação de ser obrigado a reaprender a fazer o quadrinho a cada novo álbum, reaprender a desenhar, reaprender a escrever e utilizar técnicas que eu nunca tinha utilizado antes. Então, isso me coloca sempre na situação de estar pisando em ovos o tempo todo, porque eu nunca sei exatamente para onde eu estou indo, como determinado material vai se comportar uma vez que as páginas comecem a ser finalizadas. Então, não, é sempre uma exigência da história. Sempre uma exigência da história. Não existe uma preferência, não existe nenhuma interferência da minha parte nesse processo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Bom, dada essa resposta agora de você não ter certeza, como você vai fazer para criar aquela história e vai talvez precisar reaprender, né? Ou reaprende, usar os materiais, porque a história está exigindo aquilo. Beleza. Dado isso, a minha pergunta é assim, quando essa história surge, e que ela vem com uma força que merece ser contada, e vai ter um formato de livro diferente das outras, vai ter um estilo diferente das outras, que essa história ela vai sempre se referir a algo que te interesse, que reflita quem você é nas suas posições no mundo. Como que você sabe quando uma história tem força suficiente para te movimentar desse jeito? Eu nunca sei. Eu realmente nunca sei. Cada livro é o resultado de um processo de trabalho que exige muitas mudanças e muitos retrocessos. Então eu realmente nunca sei. Mas o que eu sim sei Esse aqui pode... Tá desligando. Desligando, Tenta. Mas o que eu sim sei é que eu confio absolutamente, plenamente, de maneira absolutamente completa na humanidade dos personagens. E eu só compreendo a potencialidade de uma história a partir do momento em que um personagem se consubstancia em sua humanidade. Então, na verdade, tudo vem da criação dos personagens. Os personagens determinam a história, que rumos a história vai ser tomada, que rumos vão ser tomados na história. Eles fazem suas próprias escolhas, eles têm suas cosmovisões particulares, e eu não interfiro em absolutamente nada. Eu acredito nos personagens a ponto de deixar que eles desenvolvam, que eles criem sua própria forma de se expressar. Não me movendo simplesmente no terreno do registro de determinadas expressões idiomáticas, de determinados maneirismos que possam ser utilizados em um momento histórico específico, mas deixando que esses personagens criem expressões, criem palavras, e de modo que tudo vem daí, tudo vem dessa forma com que eu acredito nos personagens, porque eu crio os personagens a partir da verdade. E mesmo que suas cosmovisões sejam muitas vezes antagônicas às minhas, os personagens se movem a partir da sua verdade. Então a verdade está sempre presente. A minha verdade, não a minha verdade, a verdade deles. Então, acho que é assim que as histórias acabam se concretizando. Oi? Olá. Tudo bem? Tá ligado? Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, tudo bem. São muitas as perguntas, mas não li ainda, Eldorado. Luzes de Niterói. No primeiro quadro, a gente vê a mágica do seu desenho, que ele... que tem, acho que essa relação que você diz também com o teu tipo de traço, que ele parece um traço em movimento. E quando eu olhei para aquele quadro, olho para o quadro seguinte e volto, parece que Elcio faz assim com os dedos nos lábios. Ele costumava fazer isso ou essa mágica acontece quando a gente lê? Eu não sei exatamente, agora eu precisaria olhar. Na primeira página? Exemplo, né? O primeiro que ele olha para a explosão. Achei em casa. Não sei, não. Meu pai não fazia esse tipo de coisa, mas acredito que o personagem tenha potencialidades para se expressar por si mesmo, né? Então, não, acho que isso é uma contingência da criação do personagem como indivíduo. É isso. Ok, obrigada. Segunda pergunta. Quando ele mergulha sozinho, logo no início, e ele passa aquela sensação de que encontra o meu lugar, que ali é o lugar dele, aquele silêncio no fundo do mar. Que sensação é essa? É a sensação de quem está sozinho consigo mesmo, de quem encontra um momento para estar só consigo mesmo. E eu valorizo muito esse momento, né? Muitas vezes somos surpreendidos por situações que nos colocam de frente para aquilo que somos, né? Muitas vezes pode ser ouvir uma música, pode ser assistir um filme, outras vezes pode ser mergulhar no mar, outras vezes pode ser simplesmente estar em silêncio. Enfim, são essas coisas. Então, aproveitando essa resposta, e quanto de Elcio tem em Marcelo, enquanto de Marcelo tem Elcio? Espero que de Marcelo não tenha nada em Elcio. Ok. Obrigada. De nada. Eu pensando nisso, você falando da vida própria que seguem seus personagens, eu queria saber de você, em que momento, espaço-tempo, se eu pensar em espaço-tempo, qual foi o lugar que Eldorado surgiu? Se foi, você fala que nada é premeditado, mas eu digo fisicamente, no tempo, 3 horas, 4 horas, que momento que você começou a desenhar ele, criar e dar vida aos personagens? Então, eu realmente... Não, dar vida não, eles têm vida própria. Sim. Então, eu realmente não sei, porque tanto Luz de Niterói como Eldorado fazem parte do mesmo universo. Então, já existia desenhos dos dois há algum tempo, né? Então, Luz de Niterói foi uma história que se concluiu antes e Eldorado foi uma história que foi se concluindo depois. Mas eu não saberia dizer quanto tempo eu fiquei trabalhando em ambas as histórias antes de efetivamente começar o processo de produção delas enquanto livros, né? Porque há um processo pregresso de imaginação, de criação, de desenhos e tentativas de encontrar o melhor traço, a melhor arte final, a melhor tudo que existe há um período bastante longo de tempo, antes de efetivamente você começar o período de produção dos livros propriamente ditos. Então você tem, tipo, como você se organiza? Uma gaveta, você grava, você pensa nos ângulos, você tem vários desenhos soltos? Então, você vai guardando em pastas, algo assim? Você não se organiza? Então, eu não tenho nenhum tipo de organização. Eu vivo no caos mais absoluto. A minha rotina de trabalho se resume a caos, pânico e desespero, e com algumas experiências de quase morte no meio. Então, não existe nenhuma organização. Sim, muitos elementos são perdidos ao longo do processo por mera desorganização. Então é isso. Caos e desespero. E apenas os caos. editores já aprenderam a lidar com isso. Não existe expectativa Eu sei que foi muito difícil para muitos editores trabalhar comigo. Eu realmente reconheço isso, mas
mas as coisas têm sido assim. Marcelo, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é muito relacionada ao que a gente perguntou sobre o seu processo de trabalho. Como você lida com ócio criativo e principalmente na hora de desenvolver uma história? Você primeiro descreve todo o roteiro, depois vai pensar no layout de página. Como é que é esse processo para você? Eu não sei direito o que é ócio criativo. Eu nunca entendi exatamente esse conceito, para falar a verdade. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei o que é isso. A segunda pergunta qual era? Desculpe. O processo de trabalho, como é que você faz? Primeiro você Sim. Então, eu falei que eu trabalho a partir do caos mais absoluto. Dentro dessa perspectiva, também não há nenhum método de trabalho. Cada novo livro é trabalhado de uma maneira diferente. Eu posso, sim, escrever um roteiro completo, posso escrever a metade de um roteiro e começar a desenhar as páginas até essa metade, depois escrever a outra metade ou uma outra parte do roteiro e aí desenhar essa outra parte do roteiro. Posso começar a desenhar a história sem nenhum roteiro previsto, a partir de personagens que se impõem, que se colocam. Não existe nenhuma regra. Todos os procedimentos são interessantes na minha forma de ver. Eu realmente não me sinto restrito a absolutamente nada, a nenhum processo de trabalho, a nenhuma rotina de trabalho. Tudo muda o tempo todo. Muitas vezes as histórias partem simplesmente dos diálogos. As histórias muitas vezes são construídas inteiras a partir de uma única frase. Tudo isso acontece, tudo isso é interessante, tudo isso nos dá mecanismos para pensar os quadrinhos de uma maneira diferente. Você faz muitas anotações e depois começa a desenvolver? Ou existe Eu nunca faço anotações, nunca. Eu não tenho um caderno de esboços, eu não tenho um caderno para anotar coisas, eu realmente não tenho nenhum tipo de preparação. A única coisa que eu faço é a história em si mesma. Se eu não trabalho em uma história, eu realmente não anoto nada, não desenho nada, não tenho o impulso de reunir elementos que depois eu possa usar numa história. Eu realmente não funciona assim. Eu deveria funcionar assim. Para poder contar as coisas pra gente, né? Não dá para contar nada. Olá. Tem uma questão que as histórias se passam não só no mesmo universo, mas eu notei assim, uma questão um tanto estrutural parecida. Assim. Em Luzes de Niterói, você tem uma história quase toda num dia só, a maior parte da história num dia só, uma série de acontecimentos. Em Eldorado, você tem um acontecimento principal ali no início, em um dia só, e aquilo ali é determinante para o resto da história. O resto da história é um reflexo do que aconteceu naquele único dia. Assim, então isso foi intencional, você ter uma história assim que você explora os acontecimentos de um dia que são determinantes para uma história de uma família inteira. Assim. Isso é o que você pensou inicialmente? Não, eu não pensei inicialmente, mas isso se colocou dessa forma. A partir do momento que isso se apresenta dessa forma, tanto Luz de Niterói como Eldorado, como você falou, tem um dia que será determinante na vida dos personagens. No caso de Luz de Niterói, em um período curto de tempo. No caso de Eldorado, em um período longo de tempo. Mas um dia transforma as vidas envolvidas no acontecimento desse dia. Né? Mas as duas histórias se apresentaram assim. A partir do momento que elas se colocam dessa forma, eu deixo que as coisas se encaixem por si mesmas. Eu não faço nenhum pensamento de equivalência entre as duas histórias. Eu vou utilizar esse elemento, como eu utilizei esse elemento aqui, eu vou repetir esse elemento ali para dar um sentido de unidade à história. Não existe um pensamento estruturado, um pensamento mágico, técnico da minha parte nesse sentido. Mas existe o pensamento de
crer profundamente que acontecimentos serão determinantes da vida dos personagens. No caso de Eldorado, não somente um dia, embora esse dia esteja presente, seja o elo de ligação entre todos os momentos da história, há um outro acontecimento que também é determinante na vida dos personagens, um outro acontecimento que é capaz de transformar um personagem, que é o da interrupção da carreira. Então, há uma sutil diferença entre os dois livros. As perguntas são sérias, né? Boa noite. Lexus. Agora tá. Boa noite. Boa noite. Eu não li o Eldorado. Eu também não. Mas eu tenho uma dúvida, né? Você falou que trata da história do seu pai, de não ter conseguido viver o sonho dele enquanto jogador de futebol. Mas e a sua história? Tipo, seus pais te apoiaram no caminho que você decidiu seguir como artista, como criador, como quadrinista? Ou teve alguma coisa ali que você também teve que se revelar e criar sua própria história de alguma forma? Se eu tive que me revelar? Não, não tive que me revelar. Eu não tenho uma personalidade muito rebelde, para falar a verdade. Se eu tinha um sonho de ser... É difícil falar, porque quando eu comecei a minha carreira, não existia sequer a possibilidade de que alguém pudesse se dedicar aos quadrinhos como uma meta de vida. Comercialmente, isso era simplesmente impossível. Nem sequer a figura do autor de quadrinhos era algo completamente consolidado na maneira como as pessoas entendiam o quadrinho nos anos 80. Isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? Essa imagem, essa ideia do autor de quadrinhos, né? Nos anos 70 havia pessoas que faziam histórias em quadrinhos. Não é a mesma coisa que ser um autor de quadrinhos, né? Essa figura era algo que foi se construindo ao longo... Da forma como nós entendemos hoje essa figura, isso é algo até relativamente recente no caso do quadrinho. Então, mas o que acontece é que eu venho de um entorno que é o da classe trabalhadora. Os meus pais não se opunham a absolutamente nada, porque, no final das contas, tampouco a minha intenção era a de me dedicar integralmente aos quadrinhos. Eu sempre imaginei que ia trabalhar num banco ou trabalhar em alguma outra coisa e ia fazer os quadrinhos como uma ocupação paralela, um hobby, ou o que quer que seja. Tanto é assim que no início da minha carreira eu assinava com um pseudônimo, que era HU, exatamente para separar o mundo artístico do mundo jurídico, do mundo profissional, enfim. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, os quadrinhos foram ocupando um espaço cada vez maior na minha vida, até o ponto em que a minha vida passou a ser dedicada integralmente aos quadrinhos. A partir daí, assinar com pseudônimo deixou de ter significado, e os meus pais acharam tudo muito interessante, muito interessante. Acho que a gente vai para a última pergunta e você para a última. Oi, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Isabelle e um dos meus maiores sonhos é ser uma artista. No geral, eu quero fazer quadrinho, eu gosto muito de criar histórias. Na minha infância, eu sempre gostei muito de criar histórias, de fazer meus próprios mundos. E você, nessa área de quadrinista e tal, qual seria a sua principal dica para alguém que quer começar nessa área e principal dessas ideias de você seguir nessa carreira de sonhos e tal? A principal dica, santo Deus. Eu sou a pior pessoa do mundo para dar uma dica, para dar conselhos a alguém. Eu não sou capaz de me lembrar de um único conselho que tenha sido dado para mim, que tenha sido útil em nenhum momento da minha vida. Eu não gostaria de fazer isso com mais ninguém. Eu só posso falar sobre o trabalho artístico a partir da minha perspectiva. Eu não sei qual é a perspectiva do outro. Partindo daí, e falando unicamente da minha perspectiva,
eu posso dizer que meu trabalho se determina a partir da verdade que eu sou capaz de encontrar nos personagens, de fazer com que os personagens expressem. Então, eu sempre trabalho a partir da verdade. Se somos capazes de trabalhar dessa forma, creio que encontramos uma forma de concretizar determinadas aspirações que podem nos ajudar a nos colocarmos em determinados meios de uma maneira consistente. Se vamos pensar do ponto de vista do mercado, então sim, eu não tenho nada a dizer, porque eu tenho muitas dificuldades de me relacionar com o mercado. Eu sempre tive extremas dificuldades de me relacionar.